Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Agora vamos meditar um pouco na Santa Palavra. Amém. Aleluia! Marcos capítulo 5. Amém, graças a Deus. Aleluia! Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 34. A famosa mulher do fluxo de sangue. Amém, graças a Deus. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém, graças a Deus. Irmãos, aqui eu vou focar primeiramente no que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, somente só em ouvir falar do Senhor, ela creu no nome santo do Salvador. Ela creu e foi até ao Senhor, em busca dele, do Criador, do dono de tudo e o que pode tudo nessa terra. Ela foi atrás do Mestre. Igualmente nós estamos aqui, nós estamos atrás de Jesus, em busca de Jesus, o nosso Senhor. Senão nós não estaríamos aqui. Estamos à procura dele. Ela só ouviu falar que ele curava, que ele libertava, que ele salvava, que ele redimia, que ela foi até ele. E ela também, ela demonstrando fé em seu coração, ela creu que somente tocasse nas suas vestes ela sararia. Se ela não cresce, não aconteceria nada. Ia ser apenas um toque. Porque toda vez que Jesus vai curar, ele manda crer. Se ela não crer ali, não acontecia nada. Então, o segredo, às vezes, para nós conseguirmos a bênção, às vezes nós pedir e crer.
mas que deixa o ser humano em dúvida. Se cremos ou não, uma vez só pedimos. Então, ela creu que somente tocasse na orla das suas vestes seria curada. E, devido a isso, a ela crer em seu coração, ela conseguiu o seu objetivo. Ela conseguiu o seu objetivo, conseguiu a sua bênção e conseguiu a sua maravilhosa bênção. Sua maravilhosa bênção ela conseguiu. Mas também, irmãos, eu vou puxar para o outro lado também, que ela queria fazer como muitos fazem hoje em dia na igreja. Muitos. Por quê? Porque logo que ela tocou no mestre e sentiu dentro dela que algo bom tinha acontecido, ela não quis se aparecer para o Senhor. A Bíblia não fala que ela ia se sair, mas ela ia se sair sem dar a devida reverência ao Senhor, a honra ao Senhor e a glória que é do Senhor. Ela ia, ela ensina, ela pegou a bênção e já ia embora. E é o que muitos seres humanos hoje em dia vêm na igreja. Ele vem, crê em Jesus, crê no nome do Senhor, vem à igreja, recebe a bênção e some, corre, desaparece e não admite o que Jesus fez nele ou nela, naquele culto que estava acontecendo, o dia ou a noite. Muitos casos espalhados pelo mundo, nas igrejas, acontecem assim. O povo vem para o culto, recebe a bênção, não honra ao Senhor, não testemunha, não fala que foi o Senhor que fez e sai de fininho e vai embora. Só que o Senhor, conhecendo que dele tinha saído virtude, pergunta quem o tocou. Já porque ele não renuncia à sua honra, à sua glória e à sua majestade. Ele não renuncia. Quando ele percebeu que alguém tinha recebido alguma bênção, alguma virtude divina, ele pergunta quem tocou. Também aqui no dia de hoje também, quando o ser humano ele recebe a bênção e não fica, não quer comunhão com Cristo, não quer intimidade com Jesus, não quer uma vida santa com Jesus, ele corre da igreja. Mas Cristo ainda continua chamando. A mesma coisa que ele clamou, quem me tocou, hoje em dia não muda. Como ele chama o ser humano que às vezes passou um tempinho na igreja, recebeu a bênção e foi embora. Ele chama a esse ser humano usando os santos da igreja. É quando nós às vezes vemos eles pela rua e nós lembra ele da igreja.
Senhor chamando aquele servo para que ele volte para a igreja e admita o que o Senhor fez na vida dele. Glória a Deus. E nós, durante a vida, nós tocamos esses seres humanos. Nós lembramos a ele da igreja. Acontece com todo crente. Aquele irmão vem, esse ser humano, passa um tempinho, aí recebe a bênção e sai. Aí quando nós tocamos ele no dia a dia, nós lembramos a ele da igreja. Nunca mais foi lá. Por que nunca mais foi lá? É a mesma coisa de Jesus clamando: quem me tocou? Querendo comunhão, querendo intimidade e querendo um relacionamento com aquele ser humano. Também, irmãos, eu vou citar aqui um fato real que eu escutei do conhecido, né? Porque quando nós entramos para a igreja, não temos mais amigos lá fora. O nosso amigo é Cristo. Nós conhecemos pessoas e nós somos irmãos. Aí ele me falou que estava numa igreja, eu acho que era ali perto de Chicão ali. Ele disse que estava lá, estava sentado assim no final, estava lá sentado no final. E ele disse que estava com uma dor nas costas, uma dor muito forte nas costas. E ele disse que, eu não sei se é um pregador ou pastor, né? Alguém que estava explicando a palavra. Ele falou: você que está com essa dor aí, que essa dor saia de você agora. E ele falou para mim que na mesma hora a dor foi embora. Ele disse: estava só visitando. Ele disse: eu estava só visitando, não sei nem porque eu entrei lá. E o homem que estava falando falou isso e a dor saiu dele. Aí ele falou que, só que depois ele não testemunhou, ele não honrou e não deu a devida honra ao nome do Senhor Jesus. Até hoje ele disse que nunca mais foi lá. Recebeu a bênção, foi embora no caladinho. Só que eu falei para ele, né? Ele falou para mim, eu disse: você tem que ir, porque às vezes Jesus tem algo melhor para você. Tem, porque só ele sentar ali, Jesus já fez isso. Se ele voltar em si e buscar comunhão com Cristo, buscar relacionamento e buscar o reino dos céus, o que é que Deus não pode fazer por ele? E eu também, né, para brincar com ele, eu expliquei para ele, né, que ele tem que voltar, que ele tem que comer, testemunhar e falar o que Jesus fez para ele naquele momento. Ele disse que até hoje a dor nunca mais voltou nas costas. Aí eu brinquei: a dor vai voltar se não for lá. Aí ele está repreendido, daqui a pouco não vai, não, você vai voltar. O diabo é sujo. Aí ele: nada, você não é crente não. Eu não sou, agora estou falando a verdade. Porque se você recebe a bênção e você não dá honra devida a Jesus, o diabo tem autoridade para desfazer e às vezes vir trazer algo pior. Aí ele, que não tem entendimento, ele ficou com raiva. Eu digo: vá lá, testemunhe e dê a honra devida a Jesus da obra que ele fez no seu ser, que tirou a dor de dentro dele. Eu não vou citar não, senão vai contar a resenha, senão eu citar não, porque ele é conhecido. Aí também devido ela foi diferente dele, Por quê? Porque ela sentiu que algo de bom tinha acontecido nela. E quando o
Senhor ficou clamando e perguntando quem o tocou, ela, sabendo que estava devendo gratidão naquele momento ao Senhor, estava devendo honrá-lo, glorificá-lo na terra, quando ele clama que o tocou, ela mesmo vem a Jesus, temendo e tremendo, e prostra-se diante dele e fala toda a verdade. Esse conhecido que eu falei aqui agora foi o que faltou nele. Ele ir ao altar, testemunhar e dar honra devida ao Senhor Jesus. Mas ela em si, ela queria sair de fininho, mas quando o Senhor começou a chamá-la, porque ali é como se ele estivesse chamando ela mesmo, que só foi ela que tocou, só foi ela que demonstrou fé e tocou nele. Então ela, demonstrando gratidão, reconhecendo a obra maravilhosa que Jesus fez nela, ela volta temendo, tremendo, se prostra e fala tudo para o Senhor. Mostra a devida honra que o Senhor merece na terra. E notem, irmãos, que aqui, que nem o conhecido que eu conheço, né? Ela voltou, se prostrou e falou toda a verdade, e ela foi, e ele disse: filha. Se ela vai embora e não fala toda a verdade, não testemunha, o Senhor não o chamava de filha. Do mesmo jeito, esse conhecido que eu conheço, se ele não for até a igreja admitir, testemunhar o que Deus fez para ele, ele não vai ser chamado de filho, não vai ter essa honra maravilhosa de ser chamado de filho de Deus. E aqui, irmãos, Jesus fala: tua fé te salvou, vai em paz e ser curada. Mas ela não já se sentiu curada? Então, ela só sentiu-se curada em si, ela mesma se sentiu curada, aliviada. Só porque aqui quem cura é Jesus. A última palavra é dele. Ele diz: ser curada. Se ela não volta, não testemunha, não fala toda a verdade, ela não seria curada de verdade. Por quê? Porque a última palavra é do Senhor. Às vezes o ser humano se sente melhor, se pega um alívio e pensa que está curado, mas a cura só vem do Senhor. O Senhor que fala se está curado. Do mesmo jeito, o conhecido que eu falei aqui agora, como ele não foi, não testemunhou, não deu a devida honra ao Senhor Jesus, não mostrou gratidão, ele só se sentiu curado. Então, ele, foi o que eu estava falando para ele, você só vai se sentir curado quando você testemunhar o que Jesus fez para você. Porque aqui, ele falou, ser curada. Enquanto ele não fizer igual a mulher do fluxo de sangue, se prostrar, admitir, falar toda a verdade, testemunhar, ele não vai ser curado devidamente, porque a última palavra é do Senhor. O Senhor é que fala se estamos curados ou não, se estamos libertos ou não. É o Senhor a última palavra. Ela voltou e ela foi chamada de filha, e ele disse ser curada. Do mesmo jeito ele. E quando ele não testemunhar, não vir na igreja e falar o que Jesus fez para ele, ele não é filho e nem vai ser curado
ele só se sentiu melhor. O Senhor não o curou de verdade, porque o Senhor só cura quem quer comunhão com Ele, quem o honra, quer relacionamento, quer intimidade com Ele e quer ser salvo por Ele. Foi o que eu expliquei para ele. Mas ele disse que eu não era crente, não, eu estava falando mal, mas eu disse, ainda pode voltar. Você tem que testemunhar, você tem que ir no altar do Senhor e falar o que Ele fez para você. E sem falar que é igual ela se sentiu curada. Ela não foi curada devidamente. Ela só foi curada quando ela voltou, falou tudo para o Senhor. Aí o Senhor disse, ser curada. Do mesmo jeito ele. Enquanto ele não vir, não tem cura. Às vezes está um alívio temporário. Enquanto ele não vir, está aberto para o nosso inimigo fazer o que quiser. Às vezes depois dessa palavra, né? Aí às vezes ele vem e glorifica o nome do Senhor e fala o que Deus fez em seu corpo, dando um alívio de uma dor que ele ia só passando, e como essa dor devia estar fora, que ele ia só passando e entrou dentro da igreja. E o Senhor deu um alívio, mas às vezes está só um alívio. Enquanto o Senhor não bateu o martelo e dizer que ele está curado, pode voltar devidamente. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Essa era a palavra que eu tinha para hoje. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu já avisei ele. Ele não veio não testemunhar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus, amém? Amém! Aleluia! Glória a Deus, aleluia!